Então vamos lá para um exemplo, tá? E vamos fazer uma aplicação na física, um lançamento vertical, né? Por exemplo, esse aqui, né? O movimento lá com aceleração da queda livre, né? Um movimento lá de queda livre. Então percebam lá, ó, ele tem uma velocidade positiva, né? Então é uma velocidade que aponta no mesmo eixo orientado, certo? E a aceleração dele é negativa, ok? Então ele vai ser lançado com velocidade inicial e ele vai desacelerar com aceleração g, ok? Então percebam lá, então S0 é a posição inicial, V0 é a minha velocidade inicial e g é a aceleração da gravidade, ok? Então aqui eu tenho uma função da posição em relação ao tempo. Então vamos esquecer que a primeira derivada é da velocidade, vamos esquecer essas coisas. Vamos lembrar agora da regra da matemática, né? Eu quero saber o seguinte, neste caso aqui, o que eu quero saber? Qual que é o valor do tempo que faz a minha posição atingir um valor de máximo ou de mínimo? Vamos supor que eu previamente não sei que é um lançamento para cima. Óbvio que vai ser obviamente vai ser um valor de máximo, tá? Que eu vou encontrar. Mas vamos supor que eu não saiba, tá? Vamos supor que eu não saiba, beleza? Então vamos lá. Então vamos derivar aqui essa função, certo? Então a derivada ela está aqui. Então a derivada ds em relação a t vai ser o quê? Derivada da posição inicial, isso é um valor constante. Então isso aqui dá zero, né? Derivada de v0t dá v0, certo? Derivada deste termo aqui, do termo de aceleração, vai ser o quê? Vai ser menos 2 sobre 2 gt, certo? Então, o que vai acontecer? Vai ficar v0 menos gt, ok? Essa aqui é a minha função derivada. Quando eu igualo a zero, então se eu igualar ds a zero aqui, ok? A gente utiliza essa notação, ó. A gente coloca uma barra assim do lado e escreve que eu vou encontrar um TE aqui, um T' ou um TE, né? Porque vai ser o meu tempo que vai me dar o valor de máximo lá, certo? Então a gente é uma anotação, tá? Que a gente vai encontrar o valor de T', beleza? Então vamos lá. Então a equação é o quê? V0 menos G T' igual a zero, tá? É que na T' a gente está utilizando como derivada, né? Então vamos colocar TE mesmo, que é um tempo de extremo ou estacionário. Então, se a gente resolve isso aqui, a gente percebe que TE é V0 sobre G, beleza? Então, este valor aqui do tempo, está me dando um valor de máximo. Então, quando a função atingir este valor de tempo aqui, esse valor ele vai me dar um valor de máximo ou de mínimo. Para eu saber se é um valor de máximo ou de mínimo, eu realizo a segunda derivada, né? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou derivar esta função aqui, certo? Então eu vou fazer agora a segunda derivada da posição. A segunda derivada da posição. Que é o quê? É a derivada de V0 menos GT, certo? Então, derivada de V0 é uma constante, então dá zero. Menos GT, fica menos G, certo? Então percebam que a derivada a segunda derivada da minha posição está dando um valor negativo. Para qualquer valor do tempo, a minha segunda derivada, neste caso aqui, está me dando um valor negativo, tá? Mas poderia acontecer, depender do tempo também. Poderia ser alguma coisa assim, né? Vamos supor lá que, imagine que ele dependesse do tempo. Ainda assim seria menos G, V0 sobre G. Também daria um valor negativo, tá certo? Então veja, imagine que dependesse do tempo. Nesse caso que não depende, né? Então, se dependesse do tempo, o que a gente ia fazer? A gente ia substituir o valor do t aqui, certo? Ó, tá vendo que eu substituí o valor do t aqui e eu encontrei também um valor negativo, tá certo? Nesse caso aqui não precisou substituir. Por quê? Porque a minha função ele é negativo para todos os valores do tempo, né? Obviamente, fisicamente falando, a gente sabe que, como é um lançamento vertical, a gente sabe que vai ser um ponto de máximo. Então, nem precisaria calcular
a segunda derivada, né? Mas para formalismos matemáticos, mas às vezes a função ela não é tão trivial assim, né? Então às vezes você não conhece. Então às vezes você precisa calcular a segunda derivada e se certificar que neste tempo aqui o valor da derivada é um valor negativo, tá? Para esse caso aqui a gente nem precisou substituir o valor do t aqui. Por quê? Porque a segunda derivada nem depende do tempo, é um valor constante, né? E aí, ou seja, para qualquer valor do tempo, a segunda derivada vai ser negativa. Então, vai ser um valor de máximo. Neste tempo aqui, a minha função posição vai atingir um valor de máximo, tá certo?